Boa tarde, pessoal. Vamos dar aqui início à nossa aula. Antes de irmos à apostila, eu quero trazer só mais 2 lembretes. Só reforçando o que eu já coloquei lá no grupo. Algumas questões eu já respondi para que vocês possam ver como é que responde e consigam responder sozinhos as seguintes. E outras eu coloquei para vocês não fazerem. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, eu posso até dar alguma pontuação extra em relação a isso. Mas, como tem muita quantidade da mesma forma de cálculo, eu achei que, até porque vocês também têm outras atividades, outras disciplinas, achei que seria interessante reduzir, porque daria na mesma coisa. O intuito aqui é que vocês saibam como se dirigir ao cálculo, consigam resolver, e aí vai ficar assim. Eu tentei facilitar ao máximo para vocês, e vamos agora iniciar. Vou aqui compartilhar minha tela para vocês. Vamos aqui. Olha, gente, essa primeira folha da apostila não tem muito nem o que explicar. A primeira, a segunda e a terceira são totalmente pessoais, então é o que vocês entenderem. A quarta questão é para ajudar vocês, ó, é só vocês identificarem bem aqui. Unidade de medida, minha gente, é quando eu falo assim, é centímetros, metros, milímetros, quilômetros. Então, ele está pedindo aqui a unidade de medida, que vocês vejam que o aro está sendo dado em quê? Em centímetros. Então, já fica claro que vocês têm que colocar. A quinta, sexta, sétima e oitava, eu quero relembrar vocês um conteúdo que a gente estudou bastante dentro de sala de aula, ainda de forma presencial, que é a questão do cálculo que envolve o diâmetro e o comprimento de circunferências. No caso aqui está falando de pineza, mas no caso de circunferências. Lembrando que quando a gente tem um círculo todo assim, e meio que a gente pega, cortou ele bem aqui e estira, aqui a gente está falando do comprimento da circunferência, ou seja, esse Czinho aqui de cima, essa parte bem aqui que fica ao redor. Quando a gente está falando de diâmetro, é como se você pegasse e partisse esse círculo ao meio. Então, a gente estudou que existe uma relação, que toda vez, não importa qual círculo, mas sempre que você pegar e contar o comprimento aqui de fora dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar o valor de π. Como também pode se notar bem aqui, ó, no cálculo do aro mesmo. Aro 24, quando eu peguei bem aqui o 201 e dividi pelo 64, deu aproximadamente 3,14, que é o nosso valor de π. Então, aqui vocês, tecnicamente, vão dar respostas pessoais. E deixa eu só conferir aqui uma coisa. Pronto. Respostas pessoais do que vocês entendem sobre isso. Aqui, gente, na primeira ele pede para identificar. Deixa eu ver aqui se chegou alguém. Aparentemente não. Então, a gente vai ter que identificar entre as operações a seguir quais não podem ser realizadas apenas com números naturais. Então, eu trago aqui algumas dicas para vocês. Gente, números naturais são 0, 1, 2 e assim infinitamente. Só que aqui a gente tem algumas operações que às vezes vão ter vírgula, no caso dessa, vírgula, no caso dessa, e nessa daqui, ó, o nosso número maior é negativo, então a gente vai ter um resultado negativo. Então, ele pede para identificar quais não podem ser realizadas apenas com os números naturais. Então, daqui vocês já conseguem deduzir que 3 delas, que eu já demonstrei aqui,
não podem, porque justamente eu tenho vírgula ou tenho um resultado negativo e os números naturais trabalham só com números positivos e inteiros. E também que não tem números negativos. Para ser mais claro, só 0, 1, 2, 3, 4, 5, sem vírgula e sem números negativos. A segunda pergunta porque é impossível efetuar a divisão exata de 7 e 3. Gente, divisão exata não tem vírgula. Dividindo 7 para 3 vai ter vírgula? Esse fica o questionamento. Se sim, então vocês vão saber me explicar porque é impossível. Bem aqui, ó, novamente, nosso número maior ele é negativo. Tem como fazer isso nos números naturais, sabendo que só tem 0, 1, 2, 3, que não tem vírgula e não tem número negativo? Então, vocês também vão me dizer. Olha, bem aqui, vocês só vão identificar e colocar o número com positivo e negativo. Praticamente é só isso. Na letra A. Na letra B, ele está perguntando se isso aqui é fração. E aí eu pergunto para você, a gente bateu muito em cima dessa tecla. Isso aqui é fração ou é decimal, gente? Então, vocês vão me explicar. Bem aqui, ó, na quarta letra A, vocês só vão precisar fazer cada um desses elementos. Você vai pegar, somar e dividir por 2. No caso aqui eu tenho 7 e 3. Aí eu faço o quê? 3 mais 7 dividido por 2. Aqui a gente fica, portanto, com 10 dividido por 2, que assim o nosso valor de A vai ser igual a quanto, gente? Isso, 5. Vai ser igual a 5. E aqui, ó, aqui não deu número, ele deu o valor de A. A gente não encontrou que A é igual a 5. Então, quando você for fazer aqui, você vai pegar 3 mais 5. E aí vai dividir por 2. E assim sucessivamente também com letra C e letra D. Ó, aqui na próxima, ele pede, só vou botar um pouco. Ele pede para escrever na forma decimal. A gente sabe que a forma decimal é com vírgula, então para conseguir isso aqui é só dividir. Por exemplo, 35 para 10. 35 dividido para 10, mas a gente sabe também que pela propriedade do 10 a gente consegue colocar direto. Mas aqui seria, por exemplo, aqui 3, que daria 30. Sobra 5. Aí não dá, coloca vírgula, 0, e aqui seria 3,5. Então, assim a gente coloca na forma decimal. Também lembrando que, por ser um número dividido por 10, eu conto aqui, ó, né, um 0, então coloco 1, aqui na sexta questão, eu já fiz praticamente todo para vocês sobre o número 0,36 e 0,04. Vai ficar faltando vocês fazer o quê? Essa fração da soma deles, vocês vão somar, depois vão fazer a fração e depois vão fazer a redução dela. Vamos lá, que é o 0,36. Eu já expliquei isso até na aula anterior. Coloca o 36 em cima, que é o número principal, e aqui, ó, para cada número depois da vírgula, você coloca um 0. O 1 na frente, e para cada número depois da vírgula, um 0. Então, fica 36 sobre 100. Aqui é a mesma coisa, o número principal é o 4, depois da vírgula tem quantos números? 2 também, então para cada número depois da vírgula, um 0 e um 1 na frente. Então ficou isso, só que ele pede também fração irredutível. O que é irredutível? É que não dá para reduzir mais do que já foi reduzido. Então, ó, aqui eu vou colocar aqui o do 36. Fiz também o do 0,4, tá bem aqui. Do 36. A gente vai dividindo de 2 em 2, se vocês acharem mais fácil. Mas se vocês já souberem direto, pode ir direto também, viu? Dividir em cima. O importante é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, entendeu? Ó, aqui, ó, 2 e 2. 36 por 2 dá igual a 18. 50 por 2, 100 por 2 dá 50.
18 por 2 dá 9 e 50 por 2 dá 25. Aqui a gente não tem como mais dividir essa daqui, portanto, a nossa fração é irredutível. Gente, essa 7 não precisava fazer, eu achei ela um pouco complexa para vocês. Porque aqui vocês iam ter que transformar em fração um número que é uma dízima periódica, e aqui a gente vai usar utilizar o 9, assim como a gente utiliza do 10 para as normais, a gente utiliza do 9 para as frações com dízima periódica. Aqui eu nem vou me adentrar tanto, mas aqui estão os cálculos para vocês verem depois. E aqui ele fala de números primos entre si, que quer dizer que eles não têm números em comum além do 1. Então, 23 e o 9 são primos entre si, e eles conseguem corresponder aqui ao valor de x e 9, porque o 23 dividido por 9 dá exatamente 2,555. A oitava pede para poder fazer a decomposição de fatores primos e verificar entre os números a seguir quais são quadrados perfeitos. Ou seja, vocês vão ver aqui, fazer a raiz de cada um deles, porque é a forma mais fácil de encontrar os quadrados perfeitos. Porque o que é um quadrado perfeito? Por exemplo, 15 vezes 15 vai dar quanto? O quadrado perfeito de 225. Então, isso seria o nosso quadrado perfeito, que ele tem ele elevado a 2 é igual a esse daqui. Lembrando que isso aqui são inversos. Aqui é como se tivesse um 2. Aqui é para encontrar a raiz do 2, aqui é a potência de 2. Então, aqui no caso, você faz só a raiz quadrada. Aí, para ajudar vocês, eu já fiz aqui as raízes. Então, vocês vão só identificar. As que tiver vírgula são as que não são quadrados perfeitos. Então, quadrados perfeitos são as que dão exato. Essa, e aí vocês vão identificar por diante. Bem que eu também trouxe outra dica. A nossa nona questão identificando o seguinte, a gente está falando aqui de números irracionais. Para vocês saberem o que são números irracionais, é importante também saber o que são racionais. Os racionais são exemplos, as frações, as raízes, mas apenas as raízes que são exatas. Raízes exatas, como essas aqui, ó, como essas, elas são racionais. Quais são as raízes irracionais? Essas aqui, ó, gente, ó, dá quebrado. Não dá nem dízimo periódico, dá um número quebrado infinito. E aqui, ó, para ajudar vocês, eu circulei as raízes quadradas exatas, ou seja, os números racionais estão ligados. Então, o que não for número racional é número irracional, no que se refere às raízes. Então, vocês vão conseguir identificar, por exemplo, que raiz de 3 é um número irracional, até porque não é exato, ele dá 1, alguma coisa quebrada. E aí vocês vão circular aqui os restantes. Aqui ele está perguntando quais operações utilizadas. A gente vê aqui, por exemplo, a adição, a subtração. E aqui a gente está vendo que está ocorrendo o quê? Várias potências. E também, como é potência, a gente também vai poder tratar de multiplicação. Então, vocês podem colocar aqui elas como as operações. Aqui eu dei um exemplo para vocês com outros números. Ele dá aqui essa representação e ele está perguntando quais os nomes, como são chamados, essas partes da representação, e o resultado. Aqui a gente tem, por exemplo, não é o 2 elevado a 64, mas o 2 elevado a 3. Essa parte de baixo a gente chama de base, o de cima a gente chama de expoente, e o resultado, no caso aqui, a gente chama de potência. Aqui, no caso, digamos, a resolução, porque como é o 2 elevado a 3, é o 2 se repetindo 3 vezes. 1, 2, 3. Só que multiplicando. Então, isso aqui a gente chama de produto de fatores. Porque, na verdade, é uma multiplicação. Quando for produto, multiplicação. Isso aí, como eu já expliquei para vocês também em outra aula, aqui vocês vão resolver as potências para conseguir relacionar. Eu dei algumas dicas aqui que vale tanto para a primeira como para a segunda, dizendo que todo número elevado a zero é igual a 1, olha só, esse daqui está elevado a zero. Então, ele vai ser relacionado a qual? A 1, bem aqui, ó.
Então, aqui a gente tem a potência, aqui os valores. Então, o valor dessa potência bem aqui vai ser igual a 1, porque ele é elevado a zero. A gente também tem que 0 elevado a qualquer número é igual a zero. Olha, esse daqui. Esse daqui também se enquadra no primeiro caso, não importa que seja 10. Se está elevado a zero, vai ser igual a 1. 1 elevado a qualquer número vai continuar dando igual a 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes infinito sempre vai dar igual a 1, gente. E aqui também, como o número elevado a 1, ele vai ser igual ao próprio número, que é o caso desse daqui também, ó. 23 sobre 4 elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, a gente relaciona aqui. Aqui na de baixo, ele pergunta que potência é maior. Gente, aqui, por ter o parêntese, aqui vai ficar positivo. Porque quando fizer menos por menos, vai ficar igual a mais. Esse daqui é como se estivesse fazendo só com 15. 15 vezes 15. E o expoente aqui é como se ele estivesse fora. Então, vai ficar esse resultado. E aí, quando fizer o jogo de sinal, aqui vai ficar negativo. Então, fica fácil identificar quais dessas potências são a maior. Vai ter um resultado maior. Uma vez que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Então, fica fácil de identificar. Na quarta, ele pede para escrever os números propostos de potência, onde a base é um número inteiro. Então, ele quer um número aqui, ó, para poder, digamos assim, a gente vai pegar um número e representar ele com uma potência em cima. Como é que eu faço para poder conseguir fazer isso? Eu vou fazer, digamos, a divisão dele, o máximo que eu conseguir. 243, ele é divisível por 3, então eu divido por 3, por 3, por 3, por 3. E aí eu vejo, ó, repetir o mesmo número, ou seja, tem como fazer uma potência daqui, porque a nossa base tem que ser formada por números, por um número que se repete várias vezes. Então, a gente tem o 3 aqui se repetindo 5 vezes. Então, é só a mesma coisa, é só fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar 256, só que agora ele é divisível por 2, porque é par, então você vai dividindo por 2. E aí vai ver que a base dele vai ser 2 e vai ver quantos expoentes, qual vai ser o valor do expoente daqui. As letras C e D eu retirei para vocês, não precisa vocês fazerem, porque vocês ainda tem que fazer outro cálculo para poder depois fazer isso aqui. A quinta, ela pede para poder identificar a metade. Gente, a gente sabe que para poder fazer uma divisão, a gente tem que ter a mesma base. Se é dividível por 2, primeiro eu tinha que transformar esse 4 aqui em 2. E aí eu transformei, ó. Botei o 4, fui dividindo ele, 4 por 2, 2, 2 por 2, 2, que seria a mesma coisa de representar o 4 como 2 elevado a 2. E aqui já tinha um 62 em cima, a gente viu pelas propriedades também, que aqui é multiplica. Então, 2 vezes 64, 124. Esse aqui eu já fiz para vocês, que é um pouco complexo. Eu achei muito elevado para poder deixar para vocês de cara, sem vocês terem tido, por exemplo, essa base aqui de baixo antes. Porque ele só explica sobre as propriedades agora, né? E aí, vocês, como aqui se trata de uma divisão, você pega o 24 menos o de baixo. Como é uma divisão, você pega o expoente de cima e diminui pelo expoente de baixo. E aí a gente consegue encontrar aqui a letra D, 2 elevado a 123. Aqui a gente tem as propriedades da potência. Aqui vamos aos cálculos. Ó, gente, eu botei... Essas aqui vocês já tem que saber normalmente. A gente já estudou potenciação, então vocês sabem que aqui é o quê? É o 3, que vai se repetir quantas vezes? 4. Só que multiplicando. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E o resultado disso aqui vai ser... Aí a gente vai encontrar o resultado a partir disso aqui. Ó, eu fiz esse outro porque fração é o mesmo processo. Você multiplica o de cima por de cima e o de baixo por de baixo. Ó, 25 vezes 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Só isso. Esse daqui eu também já fiz, porque eu achei um pouco mais complexo, porque ele está ainda a fração mista. E aí eu já identifiquei aqui, no caso vocês vão só dar a continuidade dele agora, viu? Não está respondido ainda, falta dar a continuidade. Vocês vão multiplicar isso aqui por
vou multiplicar o 2 o 3 sobre 2 por ele mesmo 4 vezes. Bem que vocês têm que realizar os cálculos, mas eu já fiz os jogos de sinais para vocês, então aqui vai ser negativo. Quando fizer que resolver esse daqui, que for para isso aqui, vai ficar negativo. Que resolver esse aqui, ó, ele vai ficar positivo, e com positivo daqui vai ficar positivo, então já está feito o jogo de sinal. Aqui um detalhe, vocês vão ter que fazer primeiro a multiplicação. E aí depois que vocês vão retomar isso aqui e isso aqui. Vocês vão resolver as potências, porque é obrigação. Mas antes de somar com isso ou com isso, vocês vão ter que multiplicar. Porque a gente tem uma regra. Primeiro resolve o quê? Potência. Depois a multiplicação ou divisão na ordem que vier. Aí só depois que vai fazer a adição ou subtração na ordem que vier. A terceira, olha. Bem aqui, ele mandou colocar em uma única potência. A gente viu lá pelas propriedades que, por exemplo, quando eu tenho a mesma base e está multiplicando, eu somo os expoentes. Aqui era 4, aqui era 2, então somei. Então, fica igual a 6. Então, vocês vão fazer isso da mesma forma. Aqui, ó, como tem um dentro do parênteses e outro fora do parênteses, você multiplica. Aqui, como trata-se de uma divisão, ao invés de somar, você vai subtrair. Aqui, ó, como tem parênteses, chave, colchete, essas coisas, vocês vão multiplicando sempre, entendeu? Então, é 2 vezes 3 vezes 2. E a base sempre permanece a mesma, viu? A parte de baixo não muda. Aí aqui ele pede para escrever na forma de produto de potência, ou seja, vocês vão só separar, colocar o 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 2. Porque isso aqui é como se fosse em cada um deles, então é só separar. Aqui ele manda efetuar mais potenciação, com a diferença que aqui ele traz potência negativa. Eu retirei essas aqui de baixo também, que eu achei exercício, tem muita potência negativa. Eu ia retirar só esses aqui, que também são um pouco mais complexos. Mas eu resolvi tirar a sétima questão toda, viu? Vocês já vão responder bem aqui, não tem necessidade. Vou responder só essa e a letra D. A letra E e a letra C também eu retirei para vocês, para facilitar para vocês. Então, como foi que eu fiz aqui? Eu fiz essa daqui porque, tecnicamente, poderia ser um pouco mais difícil para vocês. Quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente faz para o expoente ficar positivo? A gente pega e coloca um 1 em cima e o nosso número aqui da base embaixo. Só isso. E aí, nosso expoente já fica positivo. Então, fica aqui 1, menos 1/5, no caso, menos 1/5 ao quadrado. Então, é menos 1/5 vezes menos 1/5, que dá igual a 1 sobre 25. Bem que era negativo e negativo e ficou positivo. A sexta questão eu fiz também porque alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade, eu resolvi realizar para vocês. O cubo da soma dos números 3 e 4, ou seja, 3 mais 4, 7. Então, seria 7 elevado ao cubo, portanto, seria 7 vezes 7 vezes 7. Então, esse daqui primeiro seria igual a quanto? 343. É igual à soma dos cubos desses números? Então, a soma do cubo de 3 mais a soma do cubo de 4. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3, mais 4 vezes 3, mais 4 vezes 4 vezes 4. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3, 27, mais 4 vezes 4 vezes 4, igual a 64. E aqui daria, no caso, 91. Então, não seria porque no primeiro, que é o cubo da soma dos números 3 e 4, dá 343, e no segundo dá igual a 91. A oitava também não precisa fazer, porque vocês já fizeram questões com expressão, já fizeram questões com vários expoentes. Ó, esse daqui, por exemplo, às vezes eles dão uma complicadinha desnecessária. Por exemplo, aqui é elevado a zero, então seria 1. Aqui também é elevado a zero, então seria 1. 1. Aqui seria 0. Aí só respondi praticamente esse daqui e dividi por de baixo. Mas mesmo assim, eu já achei que tinha muito, eu retirei para ajudar vocês.
na 9ª questão, ele pede para representar em uma linguagem matemática cada uma das sentenças a seguir. Quando ele diz a quinta potência de 3, então é 3 elevado a 5, que multiplica, olha só, vezes pela terceira potência de 4. Então, é 4 elevado à potência 3. Então, é só isso, é só representar dessa forma. Gente, ó, lembrando, aqui apenas um é verdadeiro. A gente tem aqui 3 igualdades, mas apenas um é verdadeiro. Gente, quando a gente está multiplicando, tem a mesma base. Aqui a gente multiplica também os expoentes com base na primeira propriedade? Não, né? Aqui, ó, com base na terceira propriedade, quando você multiplica x por 2, quando tem um parênteses, no caso aqui, a gente faz realmente multiplicação. Então, é x vezes 2. Então, aqui, pela terceira propriedade, estaria correto. A terceira, eu coloquei como errado, porque assim, ela não coloca junto lá com as propriedades, ela coloca anterior a isso. Então, vocês poderiam se confundir, porque estava falando propriedade, chega lá, não encontrando as propriedades. Mas, enfim, tá errado pelo seguinte. Gente, quando a gente tem aqui, ó, eu já expliquei sobre o expoente negativo. Para deixar ele positivo, basta apenas você pegar, colocar 1. Aqui não é só 5, então repete 5. E aqui o x, ele também já, esse negativo, ele já assumiu, porque aqui, ó, era só para mudar realmente o valor do expoente. Então, seria 1 sobre 5 elevado a x. E não menos 1 elevado sobre 5x, entendeu? Então, isso aqui tá errado. Na 11, vocês vão estudar direitinho as propriedades, que, se não me engano, tá na página 9. E também tá na página 25 e 26 do livro, se não me engano. E vai identificar a propriedade de cada um. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu já coloquei esses símbolos aqui em cima para facilitar o entendimento de vocês. O que é que aconteceu? Aqui, ó, eu tinha menos 3 e menos 12. E aqui eu tenho menos 15. Então, o que foi que aconteceu com esse expoente? Ele foi somado. Quando ocorre isso, a gente está falando de quem? Da primeira propriedade. Por quê? Mesma base. Então, repete a base aqui e apenas soma-se os elementos. Menos 3 e menos 12 dá igual a menos 15. Essa daqui também eu achei um pouco complexa, porque você teria que fazer um cálculo muito grande, nem coube aqui, eu botei só a parte final. E aqui você identificar que ia ficar 16 sobre potência de 10, no caso aqui teria uma notação científica. 16 vezes 10 elevado a 20. E aqui seriam 20 elementos, aqui 21, 22 elementos, e aqui 10.024 vezes 10, vezes 10 elevado a 18. Aí aqui seriam 18 elementos, aí 19, 20, 21, 22. Também continuaria com 22 elementos. Então, A e B seria igual. Gente, em relação aqui, os números e notação científica. É bem simples. No caso, esse daqui, a informação aqui em cima, ela não é tão interessante quando o expoente é negativo. Mas, para o positivo seria o seguinte. Primeiro, você tem que deixar entre o número 1 e 10. Então, aqui, ó, eu peguei o número principal, e aí, para deixar entre 1 e 10, eu coloquei uma vírgula aqui. E você vai multiplicar por 10, porque isso é fazer notação científica. Você pega um número e deixa ele entre 1 e 10, depois multiplica por 10. E aqui em cima você vai colocar o expoente depois da quantidade de números que tiver depois da vírgula. Digamos, eu coloquei a vírgula aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 números. Então, fica aqui 8,57 vezes 10 elevado a 4. Esse daqui, quase o mesmo processo, mas tem uma diferença. Por quê? Aqui é porque é um número muito grande, ele quis reduzir. Aqui é porque é um número muito pequeno, ele também quis simplificar a situação. Então, o número principal aqui, ó, tem um 7 e 9. Então, para poder deixar entre 1 e 10, fica 7,9. Multipliquei por 10 normal. E em cima, eu vou colocar, do 10, eu vou colocar a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. No caso aqui, ó,
realmente, é depois da vírgula, ó, a gente teria a vírgula bem aqui, só que a gente também colocou uma vírgula bem aqui depois do 7. Então, seria entre as vírgulas. Então, entre as vírgulas, a gente tem 1, 2, 3, 4 números. Então, seria elevado a 4, só que como é um número pequeno, a gente coloca aqui como negativo. Vou estar enviando um vídeo extra para vocês também, para poder identificar e vocês conseguirem simplificar melhor. Aliás, entenderem melhor. Aqui vocês vão fazer as notações normais, assim como fizeram com essa. Só que aqui eu já identifiquei qual número que você tem que fazer notação. Aqui eu já escrevi o número, porque ele é muito grande, vocês poderiam ter dificuldade e não conseguir responder a anotação por não saber como escrever. E aqui eu também fiz as mesmas coisas. Essa daqui não precisa responder porque ela, digamos, tem uma pegadinha, porque aqui ela está em milímetro cúbico, milímetro cúbico. E aí, para poder passar para litro, aí seria correspondente a, no caso, acho que 1 milhão, 1 milhão. Isso. E aí, para 5 litros, no caso, seria 5 milhões. E aí eu multiplicava 5 milhões por 5 milhões, que daria isso aqui, aí faria a anotação ainda. E aqui 5 milhões por 8 mil, que daria essa anotação aqui. Então não precisa responder, a resposta já está aí. A quinta também eu já coloquei aqui do jeito de vocês fazerem a anotação. E aqui eu também já coloquei no jeito de vocês fazerem a anotação.